Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vocês sabiam que as estrelas, assim como os bebês, também choram quando nascem? Isso mesmo. E você sabia que esse choro da estrela é muito importante para os astrônomos entenderem todo o processo de formação estelar? Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, passa lá na spacetodaystore.com porque teremos aí o lançamento da missão Artemis da NASA. Em algum momento vai acontecer. Provavelmente aí no final do mês de setembro, início do mês de outubro. Então você passa lá na spacetodaystore.com, porque tem toda uma coleção Artemis 1 esperando por você. Você já adquire ela e vai ficar aí uniformizado para acompanhar com a gente esse importante passo para o retorno do ser humano para a Lua. spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje nós vamos falar de formação de estrelas e vamos falar da pequena nuvem de Magalhães, que já foi notícia essa semana aqui no Space Today, com imagens aí do James Webb, isso mesmo. Mas hoje é uma outra coisa. Olha só, todo mundo sabe, né? Pelo menos quem já foi pai, mas quem não foi vai saber também disso, né? Logo que um bebê nasce, a gente sempre espera para aquele choro dele, né? É o choro do bebê que vai dizer pra gente se ele tá saudável, se ele tá bem, se ele não está. Até mesmo quando o bebê não chora, vão lá e dão um tapinha nele para ele chorar. Uma coisa muito interessante, tá? Isso aí vale para todos os bebês no mundo e desde que o mundo é assim. Ou seja, lá os bebês que nasceram no começo da humanidade, eles choravam também quando nasciam. E agora também. E isso é um indicativo de que os bebês estão saudáveis. Ou seja, é um processo, né, pelo qual passa o bebê ali que indica isso pra gente. E olha só que interessante. Será que no universo a gente poderia traçar um paralelo com relação a isso? Falando assim especificamente das estrelas? Bem, os astrônomos dizem que sim, viu? Que isso pode ser, que isso pode acontecer e nós vamos tentar entender aqui como. Muito bem. Os astrônomos sabem que a presença de elementos pesados, lembrando que para a astronomia qualquer elemento acima do hidrogênio, né, já é considerado, ou melhor dizendo, acima do hélio, né? Já é considerado um elemento pesado, então isso tem a presença desses elementos no que a gente chama de matéria interestelar impactam a maneira como as estrelas formam. Lá no universo primitivo existia uma pouquíssima quantidade de elementos pesados. Por quê? Porque não teve tempo suficiente no universo para que grandes estrelas morressem, explodissem e pudessem então jogar esses elementos por todo o universo. E no universo atual, quando você já tem tudo isso, muitas estrelas e tal, o ambiente interestelar ele é cheio desses elementos pesados. Será que existe uma diferença nesse processo? Será que isso impacta o processo de formação de estrela? Como que isso impacta o processo de formação de estrelas? Será que o processo de formação de estrelas no início do universo era muito diferente do que a gente vê hoje no que a gente chama de universo atual? Isso é uma coisa que intriga muito os astrônomos, porque, como eu já falei, essa semana mesmo falei, entender o processo de formação de estrelas é algo, primeiro que é muito importante, mas é algo muito difícil e tem muitas questões ainda que envolvem todo esse processo de formação de estrela. Para isso, os astrônomos precisam estudar a formação de estrelas lá no universo primordial e estudar a formação de estrelas no universo atual. O problema é que você estudar a formação de estrelas lá no universo inicial, primordial, é algo muito complicado. Por quê? Porque é difícil você observar estrelas lá naquela região do universo, num universo tão distante assim, descobrir essas estrelas formando.
Mas olha só que sorte os astrônomos têm. Aqui pertinho da gente existe uma galáxia satélite da Via Láctea chamada de Pequena Nuvem de Magalhães. E sabe o que a Pequena Nuvem de Magalhães tem de melhor? A Pequena Nuvem de Magalhães possui ali características que lembram muito as características que existiam lá no início do universo. Isso mesmo, ela tem poucos elementos pesados, assim como no início do universo a gente também tinha poucos elementos pesados. Só que a gente não precisa observar tão longe. A Pequena Nuvem de Magalhães está aqui pertinho e os astrônomos conseguem, então, estudar ela muito melhor, muito mais fácil do que se fossem, né? Se for uma galáxia muito distante, algo muito longe. Lembrando para vocês, né, que a Pequena Nuvem de Magalhães já foi notícia essa semana aqui no Space Today, né? Porque ela foi observada e estudada aí pelo James Webb. Por quê? De novo, ela é um excelente laboratório para que a gente possa estudar a formação de estrelas, já que ela reproduz as condições lá do universo primordial. Muito bem. Os astrônomos, então, visando, né, fazer todo esse estudo aí da formação de estrelas no universo primordial, comparar isso com a formação de estrelas no universo atual, apontaram para a Pequena Nuvem de Magalhães as antenas do ALMA, daquele radiotelescópio ALMA do ESO que fica ali no Chile. E apontaram para uma estrela específica, uma estrela bebê, podemos dizer assim, chamada Y246. E aí, os astrônomos observaram algo muito interessante nela. As estrelas, essa estrela e outras estrelas, quando estão se formando, elas são iguaizinhos os bebês. Lembra dos bebês que eu falei no início aqui do vídeo? Elas choram. Mas o que seria esse choro da estrela? Muito bem. Quando uma estrela está se formando, quando ela ainda é uma protoestrela, como a gente chama, essas estrelas emitem feixes de partículas, são fluxos de matéria a partir dos seus polos. Então são fluxos bipolares que a gente fala. E os astrônomos chamam esses fluxos aí, né, de fluxos protoestelares. Esses fluxos protoestelares são uma das principais características do processo de formação de estrelas. É um processo destacado, os astrônomos conhecem isso muito bem, estudam isso há muitas e muitas décadas. Quando esse fluxo de matéria ele se choca com a matéria que já está existente ali no espaço que circula a estrela, cria uma onda de choque e com isso os astrônomos conseguem medir suas propriedades. Ou seja, do mesmo jeito que o bebê chora lá e a gente sabe que o bebê está saudável, quando os astrônomos medem o choro da estrela, que seria esses fluxos de matéria, esse fluxo protoestelar, eles vão ter ali informações importantes sobre o processo de formação de estrelas. E é esse fluxo aí, né? Esse fluxo é que reduz o movimento de rotação da estrela durante o processo de contração gravitacional e isso acaba acelerando o crescimento da estrela. Isso é muito interessante, porque isso os astrônomos observam nas estrelas atuais. Tudo isso que eu falei, dos fluxos bipolares, do fluxo de protoestelar, de reduzir, de aumentar, né, de aumentar acelerar o crescimento da estrela, tudo isso é observado em estrelas do que a gente chama do universo atual, do universo próximo. Mas lá no universo primordial a gente não sabe se é assim que acontece. Por isso que eles observaram a estrela Y246, porque é uma estrela muito jovem que ela estaria chorando como as estrelas mais próximas. E aí, ao observarem a Y246, o que eles conseguiram ver? Conseguiram ver o fluxo protoestelar nela, um fluxo protoestelar muito específico registrado ali pelo ALMA, e isso mostrou para os astrônomos o quê? Isso mostrou para os astrônomos que esse processo de formação de estrelas se manteve comum nos últimos 10 bilhões de anos de história do universo. Quer dizer que, do mesmo jeito que as estrelas se formavam lá quando o universo era muito novo, elas continuam se formando agora. E isso é muito importante por vários motivos. Com isso, os astrônomos conseguem entender melhor todo o processo de formação de estrela, que eu já falei para vocês, que é um negócio complicado. Os astrônomos têm várias dúvidas sobre isso. Não só isso, eles vão também entender sobre o processo de formação dos planetas. Sabendo como as estrelas se formam, a gente entende melhor como os planetas se formam. E isso também é muito importante para que a gente possa entender como que o universo funciona. Ou seja, é o choro das estrelas
ajudando os astrônomos a entender melhor o funcionamento do universo. É muito interessante isso, é muito legal isso, e o James Webb tem um papel muito importante nisso, porque o James Webb muito provavelmente vai ser apontado para essa estrela, para Y246, que está na pequena nuvem de Magalhães, que ele já está estudando, e ali ele vai poder tirar mais informações. Lembrando que o ALMA observa o universo em ondas de rádio, é um comprimento de onda diferente. O James Webb observa no infravermelho, mas isso é legal porque você vai poder integrar essas duas observações e ter mais informações ainda sobre isso. Lembrem-se, uma das coisas que os astrônomos mais querem saber hoje na astronomia é como as estrelas se formam. Isso é uma grande questão que tem. O processo geral, a gente sabe como que é, mas os detalhes a gente não sabe. Por isso que o James Webb foi construído, para ver como que as primeiras estrelas se formaram no universo, como que as primeiras galáxias se formaram no universo. E, estudando a pequena nuvem de Magalhães, a gente tem uma ideia disso também. Então, essa é uma das grandes questões atuais na astronomia. Como as estrelas se formam, como que é o mecanismo, como que é cada processo que leva à formação de estrelas, e agora os astrônomos estão avançando bastante e estudando o choro das estrelas. Muito legal, a astronomia realmente é algo fantástico, não é mesmo? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!